Portanto, eu queria começar por perguntar como é que foi crescer em Setúbal? Eu não tenho outra experiência e, portanto, para mim crescer em Setúbal foi uma maravilha porque na altura em que eu cresci, eu tenho 55 anos e, portanto, na altura em que a minha infância foi passada nas ruas da Baixa de Setúbal, não é? O meu avô tinha um estabelecimento na rua António Maria Eusébio e foi aí que eu cresci e foi aí que eu vivi até aos 10 anos. E, portanto, eu faço parte daquele lote de pessoas que brincou na rua, jogou a bola na rua, andava de bicicleta, ia ao banho à doca do Naval, ia para Troia, às vezes com os pescadores de boleia, para desespero da minha mãe. E, portanto, foi uma infância muito feliz, muito engraçada, e quando olho para trás, a única coisa que tenho pena é de ter perdido alguma ligação e algum contacto com as pessoas da mesma idade com quem brinquei. E, portanto, mas foi muito interessante, foi muito engraçado. Como é que era o Paulo na escola? O Paulo fazia parte daquele grupo que sentava na parte de frente, ou era dos chamados engraçadinhos que ficavam lá? Eu acho que era daquele lote de alunos que as professoras devem odiar. E pela simples razão de que eu atualmente dou aulas também na Escola Superior de Comunicação Social, e há alguns deste género, que é... Eu era muito bom aluno, era um aluno muito empenhado, mas ao mesmo tempo era absolutamente terrorista e, portanto, eu estava sempre lá atrás e eu era uma espécie de ideólogo. Portanto, se havia alguém que mandava os outros fazer, eu nunca fazia, mandava os outros fazer as coisas, e depois eu passava sempre por um bocadinho santinho quando não era eu o santinho nenhum, era eu que incentivava, exatamente. Portanto, mandava a pedra e me escondia a mão. O que é que Setúbal significa para si, nesta altura? Setúbal é assim, Setúbal é a minha casa, ok? Eu posso andar pelo mundo inteiro e tenho anos em que eu passo 2, 3 meses fora de Setúbal, mas voltar a Setúbal é voltar a casa. Eu dou sempre este exemplo. Eu há 36 anos que faço o Lisboa-Setúbal todos os dias, ou Setúbal-Lisboa, melhor dito. Porque vou lá, trabalho e venho sempre a casa, nem que seja às vezes dormir 3 horas. Isso acontece muitas vezes. Às vezes eu saio à meia-noite, tenho um avião para apanhar às 5 da manhã, mas venho a Setúbal. E, portanto, isto é estar fora e regressar a casa. É aqui que eu tenho os meus amigos, é aqui que eu tenho a minha família, é aqui que eu tenho a minha mãe, a minha mulher, o meu filho. E é aqui que eu regresso. Todos os dias, se for preciso, eu venho a Setúbal. Diz-me assim, mas isso é um bocadinho louco. É um bocadinho louco. Eu costumo dizer que tenho sempre 40 minutos de caminho para me acalmar e para, quando as coisas não correm bem, para voltar. Eu quando entro ali ao pé da rotunda dos Golfinhos, ao pé do Jumbo, é como se estivesse a regressar todos os dias a casa. Isto não se explica, isto sente-se. E é o que eu sinto. Quais é que foram as suas inspirações ao crescer? Tive vários. Eu tinha um sonho de miúdo, que era fazer relatos de futebol. Do ponto de vista profissional, tinha vários jornalistas que me inspiravam. Inspirava-me o David Borges, inspirava-me o Fernando Correia, o Ribeiro Cristóvão, o Jorge Prestrelo. E depois tive a sorte de trabalhar com a esmagadora maioria deles. As pessoas que me inspiraram, desde logo a minha mãe e o meu pai, a minha avó, que tomou conta de mim até aos 10 anos, e que depois morreu, e portanto aquilo foi um choque, não é? Mas sim, a minha mãe, felizmente ainda está viva,
o meu pai, que sempre fez tudo para que eu para que eu pudesse continuar a estudar sem dificuldades e que pudesse ter uma vida melhor que a dele. E, portanto, foram as pessoas que me inspiraram. Depois, ao longo da vida, tive sempre pessoas que me foram ajudando. E isso é algo que eu sou muito grato, ok? E, portanto, são pessoas que eu guardo aqui, no meu coração. Pá, tenho medo, eu podia dizer o nome de alguns, mas tenho medo de me esquecer de outros e, portanto, não vou cometer essa injustiça, porque eu devo muito a muita gente. E, portanto, eles sabem e eu sou-lhes muito grato. Alguns já cá não estão, já se foram embora, outros ainda estão e outros ainda falo com eles com muita regularidade. E, portanto, é um bocadinho isso. Ou seja, a minha inspiração principal, os meus pais. Curioso que disse que desde sempre quis ser... É verdade. Quis relatar jogos de futebol. Se essa sempre foi a sua ambição, porque é que foi tirar o curso de Direito? Olha, porque o meu pai, o meu avô paterno era advogado. E o meu pai queria que eu fosse advogado, como o meu avô. E eu prometi-lhe isso. Sim, senhora, eu vou fazer. Pá, tive ali uma hesitação por volta do 3º ano da faculdade. Uma hesitação. Mas depois continuei, cheguei ao fim, fiz o estágio de advocacia, aqui em Setúbal, como não podia deixar de ser, com o Dr. Cândido Casimiro. E epá, ao fim de 2 anos repartia-me entre fazer um bocadinho de advocacia e trabalhar na TSF já na altura. Houve um diretor da TSF, o David Borges, que me disse assim: eu preciso que para a semana vais para as eleições na África do Sul. E eu disse: pá, mas ó David, eu estou cheio de julgamentos, depois mas vais ter que fazer uma escolha. E eu fiz uma escolha, e portanto ainda sou jornalista. Acho que a escolha foi fácil de fazer. Portanto, o seu percurso não se alterou, porque ao tirar o Direito depois vai estagiar para a Rádio Azul. Vou estagiar para a Rádio Azul, sim. E foi aí que começou a sua carreira mesmo. Exatamente, para a Rádio Azul, e lá está, a Rádio Azul e o Jorge Simões são 2 nomes absolutamente cruciais na minha vida profissional. A Rádio Azul porque me abriu as portas e o Jorge Simões porque acreditou que eu podia um dia vir a ser um jornalista profissional, mesmo tendo que me dividir nessa altura entre ser um jornalista profissional ou pelo menos estagiário, não é? E o curso de Direito. E foi assim que as coisas se passaram, até que houve alguém, no caso o David Borges, que me diz assim: meu caro, pá, você tem que decidir, ele tratava-me por você, ainda me continua a tratar por você, você tem que decidir o que é que quer fazer da sua vida. Ou quer ser advogado, portanto é advogado, ou quer ser jornalista e é jornalista. Disse, mas e que tal fazer as 2 coisas? Pois é pá, mas eu para a semana preciso que você vá 2 meses para a África do Sul. E eu pensei 2 vezes, disse, pá, sou capaz de ir para a África do Sul. E fui, e a coisa a partir daí foi só jornalismo. O Paulo já era jornalista há muito tempo, já era editor na Sport TV, quando tirou a sua primeira formação em jornalismo. Sim. A minha questão é, porquê é que tirou naquela altura, porquê é que fez aquela formação? Porquê é que sentiu essa necessidade? Basicamente porque tinha um bocadinho de tempo. Ou seja, eu tinha algum tempo, apesar da Sport TV ser uma coisa muito, muito intensa, mas eu sobrava-me ali um bocadinho de tempo. E houve um outro amigo que me disse assim: pá, porque e se nós fôssemos fazer aqui uma pós-graduação? Ele até me falou: e se nós fôssemos aqui fazer um mestrado em Ciências da Comunicação na Católica? Ele é jornalista, portanto, e eu disse: pá, mas vai ser difícil, porque aquilo é à sexta e ao sábado, e a sexta e ao sábado é sempre um bocadinho mais complicado para mim. Disse: pá, não te preocupes que a gente, entre os 2, havemos de fazer aquilo. Ele hoje é o professor doutor, é o Luís Lourenço, também aqui de Setúbal, e eu ando com o doutoramento ali às costas. Pá, eu acho que um dia vou conseguir fazê-lo, mas não vai ser tão cedo. Alguma vez teve vontade de exercer Direito? Não, nunca. Nunca olhou para trás e pensou... Não.
Pá, às vezes cruzo-me com alguns amigos que são advogados, comparo o meu carro com o carro deles e penso assim, se calhar deveria ter sido advogado, mas depois comparo a vida deles com a minha e, portanto, chego à conclusão que eu acho que sou muito mais feliz que eles. Portanto, não. Focando agora aqui um bocadinho no jornalismo, houve um projeto independente que é o 74, não sei se conhece, que fez uma reportagem onde divulgou alguns dos salários que os jornalistas têm, tendo em conta os anos que têm em função. Considera que, não só enquanto jornalista, mas também enquanto diretor adjunto na RTP, considera que os valores atualmente pagos aos jornalistas são adequados para a quantidade de trabalho que têm? Pá, eu vou dividir, eu já respondo objetivamente à questão. Vou dividir isto em duas partes. Eu pessoalmente não me sinto mal pago, ok? Se me disserem assim, epá, mas para aquilo que fazes, sim, aí sinto, quer dizer, eu quando vou a uma reunião com os meus colegas europeus, e tenho 2 vezes por ano essa possibilidade de conversar com eles, para aquilo que nós fazemos comparativamente com o que eles fazem, nós estamos a anos-luz deles, ok? Mas isso é igual aos médicos, e é igual, se quisermos, aos ministros e aos secretários de Estado, e portanto, há aqui uma diferença brutal entre o que se paga em Portugal e o que se paga na Europa. Eu ainda faço parte de uma geração que ainda conseguiu ter aqui uma vida relativamente estável a fazer jornalismo. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas que vêm para esta profissão, primeiro vêm para esta profissão porque a encaram como quase um sacerdócio, e portanto vêm porque querem fazer jornalismo, porque gostam de fazer jornalismo, e um bocadinho porque acham que vão mudar o mundo, mas nem pouco mais ou menos, quer dizer, eu hoje não sei, um jornalista que eu formo, eu sou professor na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa, a esmagadora maioria dos alunos que tenho, e tenho alunos com muita qualidade, eu acho que eles daqui por 10 anos estão a ganhar, se conseguirem estar a ganhar 1000 euros é fantástico. E com 1000 euros ninguém consegue ter a perspectiva de organizar uma vida, ter uma casa, ter filhos, ter uma família. E portanto, acho que as pessoas hoje ganham muito pouco para aquilo que fazem, ganham muito pouco para aquilo que são as competências que têm. Mas é um bocadinho, infelizmente, aquilo que se passa na sociedade portuguesa. Quer dizer, eu tenho um sobrinho meu que é médico e que é médico, está com 30 anos, acabou agora o internato, tem uma especialidade, e uma especialidade que faz de facto falta, como todas, mas esta faz mais falta, tem estado aí muito na berra ultimamente. Quer dizer, ele leva para casa 1500 euros. É algo um bocadinho absurdo. E, portanto, eu acho que é um problema da própria sociedade. E o jornalismo come por tabela, sendo que para mim o jornalismo foi das atividades que mais perdeu na crise de 2008-2012. Perdeu por completo porque a publicidade foi-se toda embora. E, portanto, hoje em dia as pessoas aceitam trabalhar. Há televisões, eu sei disso porque me cruzo com essas pessoas, foram minhas alunas. Há televisões que pagam 600 euros e o passe social a uma pessoa para fazer madrugadas. Quer dizer, isso é algo, para mim, é um absurdo. Acredita que, tendo em conta a responsabilidade que existe enquanto jornalista, sente que que falta uma proteção aos jornalistas, porque são sempre alvos de julgamento por parte dos leitores de forma muito profunda e, de certa forma, não existe ninguém que os proteja. Quer dizer, era suposto que a Comissão da Carteira Profissional ou o Conselho Deontológico do sindicato nos pudesse proteger. E eu acho que, apesar de tudo, quer dizer, não nos podemos queixar muito. Tem acontecido aí alguns casos esporádicos, então na área do futebol, pior ainda, mas repara, o grande problema hoje em dia é que é diferente, e é a grande diferença que eu noto entre quando eu comecei a minha profissão, já lá vão 30 e tal anos, e atualmente, é que não havia redes sociais. E hoje toda a gente pode destruir a vida de uma pessoa com um post numa rede social qualquer, quer dizer, não é? Ainda recentemente vimos
um presidente de uma Câmara Municipal, ainda por cima de uma Câmara Municipal importante, do Porto, a tecer considerações sobre o trabalho de um jornalista, que é uma coisa, quer dizer, inimaginável. Quer dizer, no meu tempo isso era inimaginável acontecer. Quer dizer, mas hoje é a vida e nós temos que criar um bocadinho carapaça para podermos reagir a estas coisas, tentando evitar entrar em discussão, em conflito, em bate-boca com as pessoas, porque não nos leva a lado nenhum. E a única esperança que tenho ainda é que, do ponto de vista da proteção que é feita por parte dos órgãos de comunicação social, internamente, eu não acho nada que os órgãos de comunicação social tenham que andar a defender publicamente os seus jornalistas aos gritos, não acho nada disso. Mas eu espero que internamente, pelo menos, eles protejam as pessoas. Porque eu já tive problemas, também nessa altura em que estava ali muito no começo, e sempre tive a proteção dos meus superiores hierárquicos, dos meus diretores, até dos donos das empresas onde eu trabalhava, e portanto espero que apesar de tudo isso ainda aconteça. Acha que existe o benefício da dúvida para os jornalistas? Não. Mas não existe o benefício da dúvida para ninguém hoje em dia. Basta irmos às redes sociais e ver. Se formos ao Twitter, eu só tenho Twitter, eu não tenho nem Facebook nem Instagram, mas se formos ao Twitter, qualquer engano, por mais pequeno que seja, é considerado uma vergonha, um crime, pronto. Como é que nós temos que fazer? Temos que viver um bocadinho com isso. Não acho nada disso. Tendo em conta a sua experiência e tendo em conta que já lidou com muitos profissionais, os jornalistas, acredito que eles são de facto isentos, ou existe sempre pelo menos uma parte, nem que seja subconsciente, quando estamos a falar ou de futebol ou de política, que interfira quando se escreve? Sabes que a isenção é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, porque o que é a isenção? Não é? O meu caldo cultural onde eu vivo faz com que eu olhe para as coisas de uma maneira ou de outra maneira. Aquilo que eu pretendo, e é sempre a mensagem que eu passo, é para que sejamos objetivos. Okay? Se uma coisa é branca, a gente não pode dizer que é ali clara. É branca, ponto. Se é negra, é negra. Temos que ser objetivos. Se a bola bate na barra, não passou ao lado. A isenção é uma coisa um bocadinho mais complicada de explicar. O que é ser isento? O que é ser isento é dizer que é tentar que eu, se for de um determinado clube, não falo bem do clube ou mal do clube. Não, eu tenho que ser objetivo. Se o clube merece que eu o critique, eu critico. O mesmo é válido para a política, para a economia, para a sociedade, para tudo. E, portanto, aí é que eu pretendo aí é sempre a mensagem que eu transmito aos jornalistas, que é, sejam objetivos. Vocês estão a ver uma coisa. Expliquem aquilo que estão a ver, contem aquilo que estão a ver e deixem depois para as pessoas tirar as suas próprias conclusões, não é? Mas não acha que os jornalistas por vezes também têm medo de usar certos termos ou de dizer certas coisas? Acho que os jornalistas, acho que estamos a passar por uma fase um bocadinho complicada a esse nível. Porquê? Porque eu acho que os próprios jornalistas, a autocensura é a pior coisa que existe. É o jornalista ter medo de dar um passo que pode ser em falso e que pode ser criticado ou pelo presidente do clube, ou pelo presidente do partido, ou pelo presidente da República, ou pelas redes sociais, não é? Eu isso às vezes tendo a achar que existe, tento combater isso. Mas o jornalista tem que... Sabe, eu tenho um slide nas aulas, logo nas primeiras aulas, que passo aos jornalistas, aos futuros jornalistas, são alunos do 2º ano da faculdade, em que eu lhes digo sempre a mesma coisa. Não há perguntas difíceis nem estúpidas. Há respostas difíceis de dar. Façam perguntas. E, portanto, se nós fizermos as perguntas que se impõem, as respostas têm que acontecer ou não acontecer. Não é? Nem que seja o assessor de imprensa agarrar no braço e tirar a pessoa dali. Não é? Agora, as perguntas que nós temos que as fazer.
Agora que falou desse assunto, nem que seja o assessor a puxar o braço, tem-se visto cada vez mais esse género de situações, principalmente no desporto. O Paulo, enquanto jornalista, já teve assim algum episódio mais complicado que tenha passado? Sabes que eu fruto até das funções que eu desempenho, isto faz parte das regras do jogo. Assim, explicitamente, eu acho que nunca me aconteceu nada muito extraordinário, a não ser às vezes umas bocas nas conferências de imprensa, fazes uma pergunta e eles não gostam da pergunta e vão ripostando ali na tentativa de descredibilizar a pergunta. Isso nunca me aconteceu. Agora, eu recebo mensagens, chamadas telefónicas, praticamente todos os dias. Mensagens no Twitter a dizer que devíamos ter aberto com aquilo ou que tínhamos ter tratado aquilo daquela maneira, de outra maneira. Eu acho que isso faz parte das regras do jogo e, portanto, o que não faz parte é nós cedermos se acharmos que estamos no caminho certo, não é? E, portanto, eu isso não dou grande importância, mas de facto a mim nunca me aconteceu uma situação como tem acontecido recentemente, de puxarem o protagonista e de o tirar, etc., ou desligar, isso nunca me aconteceu. Como é que eu reagiria? Faria o meu trabalho tranquilamente. Acabou, tiraram, já não se pode fazer mais perguntas, ponto final, parágrafo. Vamos em frente. Tendo em conta esses episódios, o Paulo confessou já há muitos anos que, não sei se ainda é uma prática sua, que devido a uma situação, penso que foi com o Vítor Bahia, diante do Campo Maior, que na altura ainda o Estádio das Antas não fazia mais rebates no Estádio das Antas. Já voltei a ir. Já voltou ao Estádio das Antas? Isto tem tudo. Voltei com imenso gosto. Ainda recentemente estive com o Vítor Bahia na gala das Esquinas de Ouro da Federação. Estivemos a falar. Quer dizer, eu contei aquilo que vi. Houve quem não gostasse. Ponto final. A coisa. Tive durante alguns anos que não fui ao estádio ainda das Antas, na altura, mas entretanto depois as coisas seguiram o seu ritmo normal. Portanto, recentemente houve com a Antena 1, a época passada, ou há 2 épocas, já não me recordo exatamente, houve um clube de futebol que deixou de nos dar parques de estacionamento. Alegando que uma das nossas jornalistas tinha defendido um colega que eles achavam que tinha pisado, enfim, em ramo verde. Foi o termo que foi usado pelo diretor de comunicação. Paciência. Quer dizer, passamos a ir de táxi, carregamos o equipamento, não tínhamos acesso ao estacionamento. Aquilo passou. Ao fim de 4 jogos houve a mudança de temporada. A mesma pessoa que me ligou a dizer isto passou-se assim desta maneira, ligou-me a dizer para o ano, a partir da primeira jornada voltam a ter estacionamento. Pronto, amigos comandantes. E nós continuamos a fazer o nosso trabalho e eles acham que fizeram o deles e que nos puseram na ordem. Pronto, ponto final. Acredita que também falou há pouco das mensagens que recebe e que o comportamento dos adeptos se deve ao comportamento dos dirigentes também? Basta ver as redes sociais e ver como é que os dirigentes se comportam e depois os dirigentes, os assessores que são dirigentes, os diretores de comunicação, as redes que os clubes montaram nas redes sociais para defender os seus interesses. Faz parte do jogo. Quer dizer, eu não dou grande importância a isso. Não dou. Qualquer dia partem-me o carro todo, eu mando-o arranjar, o seguro paga e seguimos amigos comandantes. Quer dizer, nós fazemos o nosso trabalho. Há quem não goste, há quem goste, há quem ache que nós... É assim, eu dou um exemplo. Eu faço 3 jogos do Benfica seguidos, não é? Sou do Benfica. Faço 3 jogos a seguir, fruto das agendas, etc. Faço 3 jogos seguidos do Sporting. Já sou do Sporting. Perigoso Sportingista. Faço, por exemplo, os 2 últimos jogos na região sul que eu fiz, do Porto. Os 2 últimos jogos da região sul que houve do Porto aqui para baixo, fui eu que os fiz. Provavelmente já sou, e ganharam os 2, portanto, provavelmente já sou adepto do Futebol Clube do Porto. Não
vou fazendo o meu trabalho com uma dupla consciência. Tento sempre fazer o melhor, preparo-me para fazer sempre o melhor, mas às vezes não consigo. Às vezes corre mal, como corre mal em qualquer profissão. Às vezes dormi pior, a viagem foi mais estressante, e portanto isso, era ótimo que toda a gente pudesse dizer que o dia correu fantasticamente. Isso não é possível. E nos jornalistas é igual. Teve uma afirmação já também, creio que foi em 98. Ixi. Não sei se foi sua, se é originalmente sua ou não, que em Portugal as pessoas não gostam de futebol. Continuo a dizer. As pessoas não gostam de desporto, nem de futebol, gostam dos clubes. Gostam que o Benfica ganhe, o Porto ganhe, o Sporting ganhe, o Vitória de Setúbal ganhe. Sim, não há cultura desportiva em Portugal. E isso continuo a dizer. Portanto, foi em 98. Sim. Estamos... é só fazer as contas. 24 anos. Há 24 anos. Sim, porque a Sport TV começou há 24 anos. Foi na altura em que eu fui para a Sport TV, abrir a Sport TV. Continuo a dizer. As pessoas não gostam de desporto. As pessoas gostam é que o clube ganhe, de preferência no último minuto, com o jogador em fora de jogo e com a mão. Isso é que elas ficam todas satisfeitas. Andando aqui um bocadinho para trás, o Paulo falou que às vezes pode ter um dia mau. Enquanto narrador, pelo menos esta é a percepção que eu tenho, acha que por vezes quando se está no Estádio da Luz, com um ambiente muito intimidante para os adversários, quando há um golo do Benfica, o Paulo que está a narrar acredita que o facto do estádio sobrar de forma mais intensa vai levar a que o próprio narrador também se exalte um bocadinho mais em vez de... e não o faça quando é o gol adversário? Não, tento que seja tudo mais ou menos equilibrado. Agora há uma coisa que é indiscutível, não é? As pessoas estão a ouvir e por trás há um bruá de 50 e qualquer coisa mil adeptos, que não há do outro lado. Mas do ponto de vista da extensão do golo, do grito, da maneira como... é tudo igual. Como não podia deixar de ser. A menos que do outro lado esteja uma equipa estrangeira, não é? Sim. Agora, na Liga Portuguesa, tento gritar os golos exatamente da mesma maneira. Já tem muitos anos no futebol. Como é que foi o jogo que mais o marcou? O remate que fez que mais o marcou? O relato que eu fiz que mais me marcou foi, curiosamente, não para a rádio, mas sim para a televisão. Foi o Suécia-Portugal de apuramento, play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo 2014 para o Brasil. Sim. Quando o Ronaldo marca 3 gols, acho eu, 3 gols em Estocolmo. Esse foi, de facto, o jogo que me marcou mais. Depois, há ali outro jogo, não tem nada a ver, mas que me marcou e que eu ainda hoje conto aos meus amigos e sobretudo ao meu filho, que foi em 1986, o jogo que trouxe o Vitória de regresso à primeira divisão, que foi um jogo na Madeira, entre o União da Madeira e o Vitória, que o Vitória ganhou 3-0, era Malcolm Ellison, o treinador do Vitória. Por uma questão, primeira, foi o Vitória. Segundo, foi a primeira vez que eu fui à Madeira. Terceiro, foi a primeira vez que eu andei de avião. Quarto, o ambiente todo que estava ali montado à volta. E portanto, esse é um jogo, esse é o exterior, que se eu tiver que eleger o exterior que mais me recorda é esse. Por tudo, porque depois a cidade de Setúbal foi toda ao aeroporto esperar a equipa, porque nós viemos, porque estávamos em 1986 e nós conseguimos fazer a transmissão para a Rádio Azul da viagem do Vitória, do aeroporto até ao Estádio do Bonfim. Sem cortes, sem nada, por rádio e telefones. Não me perguntem como, mas aquilo correu tudo bem. Portanto, é um jogo que eu guardo, de facto, na minha memória. Já tive muitos, já tive jogos terríveis da seleção portuguesa em que perdeu, jogos terríveis de equipas portuguesas que ganharam, que perderam. Mas há aqui estes dois que guardo, de facto, com muito carinho, porque foi o primeiro jogo que eu fiz
que eu fiz no fora. E o outro foi o primeiro jogo que eu fiz para a RTP, para o canal 1 da RTP. Pá, e logo um jogo em que o Ronaldo decide marcar aqueles golos todos, e foi um jogo absolutamente fantástico da seleção portuguesa. Mas pronto, depois tem o contraponto, depois levamos 4 na Alemanha no jogo de abertura, mas pronto. Sabe ao certo quantos jogos é que já derrotam? Não. Pá, nunca contabilizei isso. Nem aproximadamente assim um número. Pá, e sei lá, 2000, à volta disso, 2000, 3000 jogos. Pá, porque eu faço... eu nesses últimos anos tenho procurado registar isso. Eu faço 150 jogos por ano. Por época desportiva, nem é por ano. 150, 140. E portanto, pá, 36 anos... Houve ali alguns anos que eu não fiz, houve um ano que eu estive em Angola, que não fiz jogos, assim, à volta dos, acho que 3000 jogos, 3000, 4000, à volta disso. Eu tenho um amigo meu, que é o Pedro Azevedo, da Rádio Renascença, agora já não está na Rádio Renascença, já saiu. Ele tem isso tudo apontado. Ele, ainda no outro dia, me mandou uma fotografia de um jogo que nós fizemos juntos na Islândia, em 1990, porque passava 30 anos, 1992. Passava 30 anos, foi agora em setembro. Sim. E ele mandou uma fotografia, olha onde nós estávamos há 30 anos. Ele tem isso tudo catalogado, eu não tenho. Qual é que é a melhor história que tem para contar? Epá, eu acho que a melhor história ainda está para acontecer, de certeza absoluta. Epá, temos muitas histórias, mas eu não sou muito de recordá-las pela simples razão. Algumas são proibidas, ponto. Não podemos mesmo contá-las. Outras são... eu já houve uma altura que eu tentei passar para escrever ali pequeninas histórias de coisas que eu me lembrava. Não tenho algumas assim muito... Olha, tenho a primeira vez que fui à a primeira e única vez que fui à União Soviética. O Benfica foi lá jogar em 1990 e eu fui a uma cidade que é hoje da Ucrânia, de Dnipro. Chamava-se Dniepropetrovsk, por causa do rio. Foi um choque, porque saímos daqui, tivemos que ir para Kiev, saímos todos do avião em Kiev. Foi um choque, aquilo era tudo tão pobre. Tenho a viagem para o Mundial de Futebol, o estágio da seleção em 2014 foi nos Estados Unidos, e aquela tecnologia toda que nós ainda não tínhamos cá, não é? Nós fizemos o upload de 40 minutos de imagem em 20 segundos, não é? Aquilo foi assim, no estádio dos Giants em Nova York, e ficamos assim, nunca tinha visto uma coisa assim. A ida à África do Sul, a ida ao Campeonato das Nações Africanas em Angola em 2010 também foi uma coisa inimaginável. Depois tenho histórias com o Vitória e na Rádio Azul, tenho histórias absolutamente deliciosas com o Fernando Tomé, que era o nosso comentador na altura. Porque nós íamos de véspera, dormíamos, às vezes íamos com uma excursão que era organizada para a agência de viagens que trabalhava com a Rádio Azul, e foi muito engraçado. Aquelas viagens que antigamente fazíamos, o Vitória ia jogar, por exemplo, a Chaves, e nós tínhamos que ir, um jogo às 3 da tarde, domingo, tínhamos que ir no sábado, e chegávamos cá às 9 da manhã de segunda-feira, porque as estradas eram horríveis, e portanto tenho histórias de chegar, sei lá, à Hungria e não ter circuito para fazer e ter que arranjar ali um telefone, toma lá $100, presta-me aí o telefone, coisa, não sei o quê, coisas bastante estranhas. Portanto, hoje em dia isto está tudo hiper mega facilitado, porque a gente chega a qualquer lado, liga um cabo de internet e faz uma transmissão tranquilamente, às vezes por 4G, outras vezes nem é preciso praticamente nada, e portanto eu tive a sorte de fazer a evolução tecnológica toda, não é? Desde as linhas telefónicas, como nós tínhamos em casa, até para os circuitos IP e para as fibras ópticas, e portanto eu tive a sorte de passar por isto tudo. E portanto há muitas histórias à volta disso, mas não tenho assim uma história, quer dizer, tenho
histórias nos Jogos Olímpicos no Brasil, da gente se perder e a polícia ter que nos ir buscar, dos Jogos Olímpicos em Atlanta em 96, em Washington também, termos umas pessoas a bater assim ao vidro e nós a ligarmos para o 911 para nos virem buscar. Pá, mas ainda estou aqui com vida, portanto já não é mau. A única história que eu ouvi o Paulo contar, e também já foi há alguns anos, foi a história do colete do Jorge Jesus. E ao colete do Jorge Jesus. Pá, eu com o Jorge Jesus tenho vários. Os motocarros da Amadora. Não, já sei. Foi num Rio Ave, eu e o Carlos Manuel. Estávamos a comentar um jogo uma sexta-feira à noite. A Sport Event, hoje em dia, temos os jogos todos transmitidos. Mas antigamente havia só 4 jogos. Que eram um à sexta-feira à noite, depois 2 no sábado ou 2 no domingo. Ou um no sábado, um no domingo e um na segunda. Era uma coisa assim. E houve um jogo na Amadora, no estádio José Gomes. Pá, uma sexta-feira, frio, mas frio, horrível. Pá, estavam para aí 20 pessoas a ver um Estrela da Amadora com o Rio Ave. E pá, a gente passou na palhaçada a primeira parte toda a gozar com o colete do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus tinha umas semanas antes dito que, ainda bem que os motocarros da Amadora, que eram os motares da Amadora, os motocarros tinham ajudado que a equipa fosse ao Estádio de Luz ganhar. E portanto, pá, a gente na primeira parte, que foi uma galhofa pegada entre eu, o Carlos Manuel e o repórter, já não lembro quem era, sobre essa temática da indumentária do Jorge Jesus. E ao intervalo, qual não é o meu espanto, toca-me o telemóvel e era o Jorge Jesus a ligar-me. Eu disse, pá, ó Carlos, calma, né? Olha lá quem é que me está a ligar. Epá, atende. Eu atendi. Olá, pá, vocês são uns bandidos, pá, porque o meu irmão disse-me que vocês só estão fartos de usar com o meu colete, pá, o colete tem um significado, tem não sei o quê. Para lá teve a explicar e disse, mister, desculpa lá, você não tem que estar a dar a palestra aos jogadores. Não, que eu já falei com os jogadores e que isto é uma vergonha, pá. E pronto, na segunda parte a coisa acalmou, não é? Eu e o Carlos Manuel acalmamos. E no final fomos à sala de imprensa, mas não fomos fazer nada, fomos só mesmo para gozar o pratinho, não é? E o Jorge Jesus a olhar para mim e dizer, querem, é uma das grandes frases dele, querem violinos? Porque alguém me tinha perguntado, porque o jogo tinha sido 0-0, tinha sido fraquíssimo. Querem violinos? Vão ao São Carlos. No São Carlos é que vocês podem ouvir violinos. Mas eu gosto muito de Jorge Jesus, atenção. Gosto muito. Passando aqui para a ronda final, eu tenho aqui 5 questões de resposta rápida e pedir que respondesse e que depois justificasse. A rádio ou a televisão? Rádio. Pá, rádio é paixão. Televisão é... Eu para fazer rádio faço sozinho. Consigo fazer sozinho. Apesar disto de ser algo... Enfim, é esticar um bocadinho a corda, não é? Mas eu quase consigo fazer rádio sozinho. Eu não consigo fazer televisão sem para aí 10 pessoas à minha volta. E, portanto, isto é a paixão que eu nos anos 80 vivi de começar a rádio, não é? Aqui na Rádio Azul, em 1985. Essa paixão foi crescendo, de tal maneira que eu fiz o percurso inverso. Eu saio da televisão para voltar à rádio. Praticamente ninguém faz isso hoje. E, portanto, a minha paixão é a rádio. O Paulo é professor. Prefere ensinar ou aprender? Sabes uma coisa? Eu aprendo sempre com eles. Os meus alunos são os meus principais professores. Porquê? Porque eu, com a idade que já tenho, com as funções que desempenho, são raras as vezes que alguém entra dentro do gabinete às vezes a questionar-me sobre uma coisa qualquer, até do ponto de vista editorial. E os alunos questionam-me todos os dias. E eu já disse isto várias vezes. Se algum deles vir esta conversa, muitos deles sabem que isto é absolutamente verdade. Porque eu digo-lhes assim, eu dá-me tanto gozo vir aqui, e pá, dou aulas às 8 da manhã, portanto eu saio de Setúbal às 6h30. Dá-me tanto gozo vir aqui porque eu aprendo mais do que ensino. E isso é absolutamente verdade. Pá, porque eu não tenho a possibilidade de falar com muitos miúdos de 18, 19, 20, 21 anos. E, portanto, eles colocam-me às vezes interrogações
questões que me fazem pensar. E, portanto, isso para mim é fantástico. RTP ou Sport TV? Epá, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu costumo dizer, eu na RTP aprendi a fazer televisão, ou aprendi a fazer alguma coisa de televisão. A Sport TV deu uma possibilidade de fazer, de aparecer, de ser uma estrela de televisão, que eu não sou, não quero ser, nem nunca fui. A RTP continua a deixar trabalhar na Sport TV ao mesmo tempo que desempenho as funções de diretor adjunto na Antena 1 e que sou responsável, entre várias coisas, pelo desporto da Antena 1 e pelos canais internacionais do grupo RTP da parte rádio. Portanto, eu aí ponho os dois ao mesmo nível. Porto ou Vitória? Vitória sempre, pá. É de tal maneira que até a minha mulher se chama Vitória. Estava destinado. Estava destinado. Fazia parte do caderno de encargos. A última questão é Antena 1 ou TSF? TSF, gratidão. Porque a TSF trouxe-me, abriu umas portas de fazer rádio a nível nacional. A Antena 1, gratidão também, porque me foi buscar, porque me permitiu montar aquilo que eu sempre desejei fazer, que era uma verdadeira tarde, noite desportiva à séria. Na TSF não era possível fazer, e que não é possível fazer, e que é possível na Antena 1. Portanto, aí ponho os dois, é um bocadinho como a RTP e a Sport TV, ponho os dois exatamente no mesmo patamar, nem é para fugir à questão, quer dizer, é porque se eu estou tão grato ao Emílio Rangel, ao David Borges e ao Carlos Andrade que me foram buscar aqui à Rádio Azul, estou tão grato ao João Barreiros, ao Tiago Alves e ao João Paulo Altazar, que me têm deixado de fazer literalmente aquilo que eu quero na Antena 1. Literalmente. Pá, nunca houve e isto para além das administrações, mas não houve um diretor que me tenha dito assim, pá, você não, porque é que fazes assim, não fazes assado? Não. Pá, eles pronto, é bar aberto. Isso não tem preço. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.